welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de um assunto que todos os alunos de inglês questionam. Todos os alunos que estudam a língua inglesa fazem essa pergunta. Professora, qual que é o melhor? É o inglês americano ou o inglês britânico? Então, nosso assunto de hoje nós vamos tratar de American English versus British English, que é justamente esse inglês americano e o inglês britânico, né? Como o próprio nome diz, o inglês que se fala nos Estados Unidos e o inglês que se fala no Reino Unido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vou mostrar para vocês um pouco da introdução de por que essas diferenças ocorrem e de que forma que isso impacta na nossa aprendizagem e no nosso estudo de língua estrangeira, tá bom? O nosso roteiro hoje vai seguir o seguinte. Primeiro, vamos falar das duas línguas, ou em teoria dessas duas versões do inglês, é uma língua só, com duas versões dos Estados Unidos e do Reino Unido. Vamos falar das diferenças principais, e aí quando se pensa em diferença, nós temos diferenças de vocabulário, ou seja, palavras que no inglês americano eu escrevo de um jeito e no inglês britânico eu escrevo de outro, ou termos, vocábulos que eu utilizo diferente em cada um desses países, tá bom? Vamos ver que tem algumas diferenças também na questão estrutural da língua, que é a questão gramatical, e algumas diferenças básicas de pronúncia, a fala, como que os americanos pronunciam e como que os britânicos pronunciam, tá? E por fim, eu mostro para vocês exercícios para a gente colocar esse conteúdo em prática, ok? Então vamos lá. Primeiro, para nós começarmos a falar do inglês americano e do inglês britânico, o que a gente tem? The English language is a unique language, however, it is spoken differently. Então, o que eu estou dizendo nesse início? Que a língua inglesa, ela é um idioma único, uma língua. O inglês é um idioma. E aí, o que nós temos? Esse inglês, essa língua, ela é falada de forma diferente. Se a gente quiser fazer um paralelo com a língua portuguesa, a gente tem algo parecido. Português é um idioma só. Só que, como vocês sabem, tem vários países no mundo que falam o português. O Brasil fala português, Portugal fala português, alguns países na África também falam português e cada localidade dessa vai ter características próprias de manifestar esse idioma. Mesma coisa se aplica ao inglês. Depois nós temos over the year, ao longo dos anos, os idiomas sofrem alteração. Eles passam por mudanças. Change é uma mudança, devido às influências de outros idiomas, assim como as transformações sociais e culturais. Então, voltando para a questão do português. Português de Portugal tem a sua origem, é considerado o berço da língua portuguesa, que por si só vem do latim, que é a origem do nosso idioma, e o português que é falado no Brasil nada mais é do que uma mistura desse português que veio lá de Portugal com as variações das línguas que influenciaram também o processo de construção social no Brasil. Então, nós temos contribuição das línguas indígenas, nós temos contribuições das línguas africanas, porque são idiomas que foram também incorporados na nossa cultura brasileira. O inglês, a mesma coisa. Então, o inglês britânico é o inglês lá do Reino Unido, enquanto que o inglês americano é esse inglês que é falado nos Estados Unidos. Bom? Depois, assim como a língua portuguesa, just like Portuguese language, o inglês tem várias diferenças. E essas diferenças, ou várias diversidades, e essas diferenças, elas são de vocabulário, spelling, quer dizer de soletrar, ou a forma que você utiliza as letras, como você compõe a palavra, a pronúncia, que é a forma que você fala, e a gramática, que são os aspectos estruturais do idioma. Bom, o inglês americano, como eu já falei anteriormente, é o inglês que remete aos Estados Unidos, o inglês falado nos Estados Unidos da América. O inglês britânico é o inglês falado no Reino Unido. Relembrando, o Reino Unido é aquele grupo, aquele bloco que é composto por 4 países, tá bom? Então, nós temos a Inglaterra, tem a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. São os 4 países que compõem o Reino Unido, bom? Voltando para a comparação entre os dois, nós vamos perceber que a diferença que existe entre um e outro
não é tão grande. E justamente pela diferença não ser tão grande, ela não impacta o processo de comunicação. Se você tem um americano e um britânico falando entre si, eles vão se comunicar em inglês e vai ter uma diferença de sotaque, vai ter uma diferença de uma palavra ou outra, mas os dois vão conseguir se entender perfeitamente. Por isso que quando os alunos perguntam para o professor de inglês, professor, qual que é o melhor? Qual que é o mais fácil? Não existe isso de um ser melhor do que o outro. São variações, são aspectos distintos de cada um desses idiomas, ou de cada um desse idioma falado em diferentes localidades, tá bom? De cada variação, certo? Depois, tanto o inglês britânico quanto o inglês americano podem ser compreendidos entre si, e aí nós temos que essas diferenças, apesar delas existirem, elas não são obstáculos para o processo comunicativo. Então, por exemplo, se você estuda, se você assiste um vídeo, se você gosta de um cantor e esse cantor é britânico ou é americano, você vai acabar absorvendo certas particularidades da pronúncia dessa pessoa, da forma que essa pessoa faz a sua comunicação. E você acaba absorvendo isso também. Um brasileiro, quando aprende o inglês, automaticamente vai ter o seu sotaque brasileiro, que é um sotaque latino, também se manifestando nessa comunicação em inglês. Assim como de qualquer outro país. Se você vê um africano ou ouvir um africano falando em inglês, você vai perceber que tem diferenças. O mesmo para um francês falando em inglês. E assim por diante. Tá? São particularidades sociais que vêm e remetem à questão cultural também. Tá? Para nós começarmos a falar um pouquinho das diferenças, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? De como que essas diferenças elas podem ser observadas e de que forma elas se materializam. Tá? Então, primeiro, falando de diferença de vocabulário, quer dizer, uma coisa que para nós em português, se eu for traduzir para o inglês britânico ou para o inglês americano, vai ter diferença. Então, por exemplo, aqui, apartamento. Apartamento no inglês britânico, eles falam flat. Aqui. Então, se você tivesse, por exemplo, no Reino Unido, em algum desses 4 países, na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia ou na Irlanda do Norte, e você fosse comprar um apartamento, alugar um apartamento, procurar um apartamento, você iria procurar a flat. Tá? Se fosse nos Estados Unidos, a palavra é apartment. Então, perceba que tem uma diferença de vocabulário. As duas coisas significam a mesma coisa, tem a mesma tradução. Bom? Outro exemplo, táxi. Táxi nos Estados Unidos é táxi. Tá? No Reino Unido, eles não chamam de táxi, eles chamam de cab. Tá? Então, são diferenças de vocabulário. Agora, imagina, você está em Londres, por exemplo, ou você está assistindo um filme que se passa em Londres. E aí você vê toda a configuração e a pessoa chama táxi, todo mundo vai entender o que ele está procurando. Entendeu? É nesse sentido que nós dizemos que, apesar de haver uma diferença, não compromete a comunicação. Porque se você falar táxi no Reino Unido, todo mundo vai entender. Se você falar cab nos Estados Unidos, as pessoas também vão entender, porque tem essa informação dessa diferença entre essas duas variações. Tá? Outro exemplo de vocabulário é a batata frita. Batata frita no inglês americano é French fries. Tá? No inglês britânico, chips. E aqui é curioso, porque chips no inglês americano, quer dizer, chips nos Estados Unidos, são as batatinhas, por exemplo, industrializadas, aquelas de pacote que tem várias marcas, tá? Os salgadinhos. Então, tem essa diferença também de conceito. Você fala uma coisa e a pessoa pensa outra, tá? Outro exemplo que a gente pode observar a diferença é com a questão dos biscoitos ou das bolachas, que aqui no Brasil também tem um debate. Em inglês, nos Estados Unidos, são cookies. No inglês britânico, biscuits. Os dois dão ideia a mesma coisa, tá? Aos biscoitos ou às bolachas. Uma outra expressão que é curiosa é a palavra mate. No inglês britânico, né, nos países do Reino Unido, eles usam muito esse termo aqui, ó, mate. Roommate, classmate, que é a pessoa com quem você divide, por exemplo, que você compartilha um quarto, que você divide, por exemplo, um alojamento.
No inglês americano, eles usam a palavra friend, que é o amigo ou a amiga, tá? Então, no inglês britânico, eles também usam a palavra mate para falar de amigo, colega, tá? É comum você ver essa diferença. Outro termo comum que aparece muito nos textos que nós trabalhamos em sala de aula, quando faz referência a férias. Férias no inglês britânico é holiday, enquanto que no inglês americano é vacation, que são férias períodos. Então, férias de verão, férias de inverno, como eles dividem no calendário. Holiday, no inglês americano, é um feriado, de maneira geral, tá? Não necessariamente o período extenso de férias, que pode durar 2 semanas, 1 mês. Bom? Já quando se pensa em questões gramaticais, aí nós estamos falando de estrutura da língua, tá? E essas estruturas linguísticas, falando de gramática, entra ortografia, entra sintaxe, entra morfologia, esses pontos têm algumas divergências que se materializam na utilização do idioma, tá? Então, por exemplo, na questão da ortografia, algumas palavras que significam a mesma coisa, tanto no inglês britânico quanto no inglês americano, elas são escritas de uma forma diferente. Já vou mostrar exemplo para vocês. E no caso dos tempos verbais, ou mesmo no uso e na concordância nominal, a gente consegue perceber algumas diferenças de escolha, tá? Então, por exemplo, os americanos não têm o hábito de usar o present perfect, que é o presente perfeito, enquanto que os britânicos preferem utilizar essa construção verbal. Tá? Então, vocês vão ver nos exemplos algumas dessas diferenças. Falando primeiro da ortografia, que é a diferença na escrita. Observem essas palavras, ó. Inglês americano, lá nos Estados Unidos. Inglês britânico, Reino Unido. No inglês americano, defense e practice é escrito com S. Defesa, prática, escrito com S. No inglês britânico, são as mesmas palavras, defense e practice. Só que no inglês britânico eles escrevem com C, tá? Então isso é o que nós chamamos de uma diferença ortográfica, de uma diferença na escrita, na forma que você soletra as palavras. Outro exemplo que vocês com certeza já devem ter visto: center, theater, tá? No inglês britânico, esse R e o E, eles são invertidos, a posição deles. Center, theater. A pronúncia é quase a mesma, é praticamente idêntica. A diferença é na escrita. Os dois significam a mesma coisa, centro, teatro, ou no caso de movie theater, seria o cinema, bom? Então, a gente percebe essas diferenças. Color, no inglês americano, é assim. No inglês britânico, tem um U. Mesma coisa se aplica a favorite, que é favorito. Então, talvez você já viu essas diferenças. E aí você deve ter pensado, poxa, alguém escreveu errado. Não é erro. É porque a pessoa talvez usou o inglês britânico ou talvez usou o inglês americano. As duas formas estão corretas. Recognize, analyze, que é reconhecer e analisar. Mesma coisa. No inglês britânico, ao invés de ser escrito com Z, é escrito com S. Bom, então são pequenas diferenças na ortografia. E aí vocês podem perceber, as diferenças são tão pequenas, por isso que elas não comprometem a compreensão. Então, se alguém fala center ou center, você não vai perceber grandes diferenças, não vai comprometer o processo de comunicação, que é o mais importante. Em termos de gramática, olha o que eu falei do tempo verbal. Ó. No inglês americano, a pessoa vai chegar e vai dizer I already saw this movie. Eu já vi esse filme. Ela vai usar o advérbio mais a construção do passado simples, para falar de uma ação que já aconteceu no passado. No inglês britânico, ao invés deles optarem pelo passado simples, eles preferem utilizar o presente perfeito, quando você fala de uma ação que aconteceu em um passado, não em um momento específico ou em um tempo indeterminado. Então, por exemplo, I have already seen this movie. Eu já tenho visto esse filme, ou eu já vi esse filme. O sentido é o mesmo. A pessoa já assistiu aquela produção, tá? O que muda é a escolha do tempo verbal, é a forma que a pessoa utiliza. Outro exemplo é a construção do verbo ter, usado sozinho, que é o have ou has, ou a combinação das duas palavras, have got. É muito comum você ver nas estruturas do inglês britânico essa combinação dessas duas palavras, have got ou has got. As duas significam a mesma coisa, é o verbo ter para indicar posse. Tá? Então, por exemplo,
I have a house on the beach. I have got a house on the beach significa a mesma coisa. Eu tenho uma casa na praia. Tá? Essa pessoa, esse sujeito, tem uma casa nesse lugar. Nas duas construções, o sentido é o mesmo. O verbo ter para expressar posse. É só uma questão de escolha. Os americanos usam o verbo ter sozinho, os britânicos usam uma locução, a combinação dos dois verbos juntos. Outra mudança é na construção dos tempos verbais no particípio. Verbos irregulares. Alguns deles aceitam duas formas, outros aceitam uma forma só. Então, por exemplo, o verbo aprender, sonhar, queimar, conseguir ou obter e o verbo esquecer, eles podem ter ou eles possuem duas formas quando eles são conjugados no passado ou no particípio. Tanto, eles são irregulares, eles tanto podem ser usados com a partícula ed, que aí dá uma ideia de que ele é regular, ou ele construído na forma irregular, quer dizer, sem o ed. Os britânicos optam pela segunda opção. Esses verbos são irregulares, enquanto que os americanos aceitam as duas formas. Eles tanto usam a forma com ed, quanto usam a forma irregular. Bom, se você pegar a tabelinha dos verbos irregulares, você vai ver que alguns desses verbos possuem as duas possibilidades de conjugação. E, por último, para falar de construção gramatical, dessa parte de estrutura, está relacionado à concordância. Tá? Concordância quando se pensa em substantivos coletivos. Uma palavra que sempre dá ideia de plural. Então, por exemplo, a palavra família. Quando você ouve família, automaticamente você pensa em mais de uma pessoa. Pai, mãe, filhos, vô, vó, tio, tia, enfim, dá um conceito de várias pessoas. No inglês americano, eles sempre vão usar o verbo no singular, porque esse substantivo coletivo, apesar de dar ideia de várias pessoas, a palavra é uma palavra escrita no singular. Então, no inglês americano, você tem my family is, minha família está, our team is, nosso time está, ou nossa equipe está. Dá uma ideia de algo que está no singular, portanto, o verbo é conjugado no singular. Já no inglês britânico, eles aceitam as duas formas. Você tanto pode usar o verbo no singular, como pode usar no plural, porque, afinal, são nomes coletivos que dão ideia de várias pessoas. Minha família está ou minha família estão. Se eu fosse fazer uma aproximação com o português, obviamente, isso seria errado. No caso, existe uma exceção, que é a palavra police. Police é sempre concordado com o plural, porque police dá uma ideia de vários policiais, de um grupo, de uma corporação. Diferenças de pronúncia é outro aspecto que a gente observa. Se você estiver assistindo um filme em inglês, vamos pensar Harry Potter, ou se você estiver assistindo um filme americano, tá? Missão Impossível e tantos outros, Velozes e Furiosos, que vocês podem conhecer, você vai ver que tem diferença na forma que essas pessoas pronunciam. E isso está diretamente relacionado aos different accents, os sotaques. Tá? Da mesma forma que você tem um brasileiro do sul, do norte ou do sul, que falam o mesmo português, mas que têm pronúncias diferenciadas porque têm sotaques distintos. Tá? Então, no inglês, isso também vai acontecer. Das diferenças mais marcantes, por exemplo, a pronúncia do T. O inglês britânico, eles vão pronunciar água, water, bottle, esse T ele é pronunciado, enquanto que no inglês americano, esse T, quando ele está no meio de uma palavra, ele quase vira um R. Water, bottle, tem uma diferença na pronúncia. Tá? Mesma coisa quando você tem o T no meio de uma palavra. No caso, no inglês americano, esse T ele quase desaparece. Eles falam center, interview, enquanto que no inglês britânico o T é pronunciado. Center, interview, tem uma diferença. Outra diferença é na letra Z do alfabeto. O inglês americano chama de Z. Se você aprender a musiquinha do alfabeto, vai aparecer Z. No inglês britânico, eles não falam Z, eles falam Z, a letra, tá? A letra Z. E, por último, um outro exemplo é o ditongo OU. No inglês americano, rota, eles falam route. E no inglês britânico, route.
tá? Então, são pequenas diferenças que a gente vai perceber. E no caso dos exercícios, são sempre exercícios que tentam explorar essas diferenças. Então, aqui você tem um diálogo e esse diálogo te pergunta sobre o mal-entendido entre essas duas palavras, post e mail. Então, alguém chega e diz, excuse me, how can I get to the post? Como é que eu chego no post? Tá? Esse post, ele significa correio. Então, o que esse diálogo mostra? Que você tem um britânico ou uma britânica fazendo uma pergunta sobre como chegar ao correio. E o americano não entende, porque o britânico chama correio de post e o americano chama o correio de mail. Pessoal, é isso. Na nossa aula de hoje, nós tratamos um pouquinho do inglês americano e do inglês britânico, mostrando para vocês algumas dessas diferenças. Até a próxima e bye, bye!